E aí, galera, estamos aqui dentro da Campus Party, mais um episódio, agora com vídeo, né? Então, quem não viu o vídeo, procure aí nos canais, né? Mas esse é um episódiozinho daquele podcast tranquilo, que agora a gente vai voltar, né, com aquela regularidade. Então, hoje eu estou aqui com a Fernanda. A Fernanda é a Community Manager aqui da Microsoft, né, do Brasil, né? E uma coisa interessante que a gente vai bater esse papo aqui hoje não é só sobre Campus Party, sobre comunidades e tudo mais, que eu acho que vai acabar aflorando essa conversa, né? Mas a gente vai bater um pouquinho de papo aqui sobre a ideia do prêmio de MVP, né? Depois que eu ganhei esse prêmio, uma série de pessoas me perguntam, inclusive, como é que ganha, como é que tira, o que acontece, você é Deus, você não é Deus, você vai ganhar mais dinheiro, você não vai ganhar mais dinheiro, eu posso usar isso, posso usar aquilo, como é que faz, compra, tira a certificação, não tira. Essas são algumas perguntas. Bom, eu vou deixar a Fernanda se apresentar, porque se deixar eu falo o programa inteiro, né? Então vou deixar a Fernanda aqui se apresentar para a gente começar esse bate-bola aqui. Jorge, obrigado, boa tarde, obrigada pelo convite. Realmente é muito importante ter esse espaço, principalmente no evento dessa grandeza que é o Campus Party, para desmistificar alguns pontos como você mesmo levantou, né? MVP é um prêmio, é um certificado, eu ganho, eu pago, eu recebo, enfim, é de comer. Como é que a gente faz para ser agraciado, para ser reconhecido pela Microsoft através da premiação? Então eu acho que nós estamos no momento certo, um grande evento de comunidade, e não existe tópico melhor para ser abordado nesse momento como esse, que é falar sobre o programa MVP, né? Então eu não sei, a gente vai compartilhar o microfone, como que você quer? Vamos compartilhando, que eu acho que o negócio é compartilhar, entendeu? E aqui a gente está dentro de um barulho, galera, que você não faz ideia. É porque tem um aparato tecnológico para dar uma melhorada, né? Mas daqui a pouco você vai ver que vai passar uns malucos, né? A gente estava aqui distribuindo umas coisas. Tem outro episódio sobre a Campus Party que eu vou passar com as meninas que estão aqui na mesa, ajudando, fazendo as ações e tudo mais. Para quem não sabe o que é Campus Party também, entender que isso aqui não é só um evento que a meninada vem para jogar, né? Tem muita coisa legal sendo desenvolvida aqui dentro, tem muita inovação aparecendo aqui dentro, né? Olha aí, ó, tem gritaria, tem uns negócios legais e tal, não sei o quê. Bom, Fernanda, eu queria, só para a gente já ir começando, o que é o prêmio e como é que se ganha? Eu acho que são duas perguntas, né? Mas assim, o que é o prêmio de MVP? Eu acho que é uma pergunta, apesar de serem duas perguntas, eu acho que elas são intrinsecamente conectadas, né? O programa MVP ele foi construído com a ideia de agraciar e de reconhecer os especialistas que dedicam boa parte do seu tempo e do seu conhecimento, principalmente, ajudando comunidades técnicas através de compartilhamento de conhecimento, através de incentivos, através de... É um negócio de paixão mesmo, né? Eu acho que o que move o programa MVP, tanto do nosso lado aqui internamente, que nós estamos sempre buscando inovação, sempre como é que a gente pode fazer com que eles sejam cada vez mais felizes como MVPs, como é que a gente consegue trazer mais benefícios para agraciá-los ainda mais, né? Então, primeiro de tudo, é importante a gente ressaltar que o prêmio, ele se dá graças a um trabalho de reconhecimento que a gente faz, olhando cada atividade que os líderes de comunidades estão fazendo, né? Então, você é um grande exemplo. Há quanto tempo você está na comunidade? Há quanto tempo você vem desenvolvendo um trabalho super legal na sua região, dentro dos grupos online, enfim... É uma gama de informação que está sendo transitada nesse lugar, né? E ninguém um dia falou para você, Jorge, comece a contribuir com a Microsoft, né? Foi algo que despertou interesse, despertou a paixão, despertou a vontade. Então, assim, a Microsoft está olhando para isso. Então, é justo que a gente tente proporcionar para você, para que você proporcione para as comunidades ainda mais. Quase tive um acidente aqui. Benefícios para que você consiga continuar fazendo mais e melhor do seu trabalho, né? Então, eu acho que essa é a nossa principal proposta. Só para trazer um pouquinho essa temática, né? Quando a Fernanda fala dessa paixão, dessa ideia, né? Quando a gente começou a fazer esse trabalho, porque eu acho que isso tem que ser encarado como um trabalho, né? Como você dedicar seu tempo aos outros, né? E como você contribuir com a comunidade de tecnologia. Quando eu comecei a fazer isso, acho que não tenho data precisa, porque eu sempre gostei de compartilhar informação, né? De compartilhar conhecimento. Eu acho que
Tem muita coisa interessante, né? O pessoal fala muito dessa ideia de abrir tudo, né? Tudo open source, tudo aberto e tudo mais. Eu não sei se tudo deve ser open source, né? Eu tenho uma visão um pouco diferente de algumas coisas, mas na ideia de compartilhar conhecimento eu acho que é muito interessante. E para quem nunca fez, e se você tem algum expertise, né? E que você pode ajudar os outros com isso, eu acho que é muito bacana você compartilhar. Não tem coisa mais gratificante, como por exemplo, aproveitando que a gente está dentro da Campus Party, eu fui na Campus Party de Recife uma vez e a gente fez uma palestra sobre, se não me engano, era NetDuino com Windows, era alguma união aí de IoT com, se não me engano, era NetDuino com microframework, né? E a gente conectava isso numa nuvem e tal. E eu tive uma fila, Fernanda, no final, de gente, mas era assim, era uma fila interminável para fazer pergunta. E aí acabou aquela fila, aquela coisa toda. Eu acho que eu estava com o Jucinei na época. E aí eu disse, poxa, Jucinei, que coisa bacana, né, cara? Uma fila legal aqui, coisa boa, né? E a gente voltou no outro ano. Aí quando eu voltei no outro ano, teve um menino que disse assim, você mudou minha vida. Porque você me ensinou a fazer um negócio que eu não sabia fazer. E hoje eu estou procurando um emprego, eu já estou quase para conseguir um emprego. Eu disse, aonde? Ele nos Estados Unidos. Ou seja, a gente ali naquele pequeno momento, né, você contribuiu com um pedacinho. Você não está ensinando ninguém a tudo, não é esse, eu acho que não é essa a ideia. Mas às vezes você está mudando a forma como a pessoa vê o negócio, né? A gente fala muito, eu falo muito pelo menos sobre nuvens, sobre IoT, sobre a ideia de trazer inteligência para devices, eu vou para muito evento. Cara, hoje a gente fez um workshop aqui e você vê que as pessoas vêm aqui na mesa para continuar a conversa. Eu acho que isso é priceless, né? É isso que as pessoas têm que entender um pouquinho, o que é essa ideia quando você diz que vai para a comunidade, né? Muita gente vai e diz assim, não, eu vou fazer umas 10, 15 para depois começa a cobrar. Mas, assim, vai ter gente que não tem como pagar. Não estou dizendo que você nunca... Eu cobro e tem treinamento nosso que é caro. Mas não tem porquê, às vezes, você não dá um conteúdo de qualidade, né? Eu acho que é nesse ponto que as pessoas têm que acordar um pouquinho, né? Na ideia de comunidade, de o que é compartilhar conhecimento e tudo mais, né? E acho que nisso eu sou muito grato até à Microsoft pelo reconhecimento, né? Porque é como você falou, ninguém nunca chegou para mim e disse assim, comece a falar de Microsoft que você vai ganhar um prêmio. Aí você diz, pô, mas e aí, o que eu faço? Aí eu vou falar agora de umas coisas que não tem nada a ver comigo, mas eu vou falar para ganhar o prêmio. O cara não vai ganhar. Assim, não é real, né? Não é aquilo. Eu acho que essa é uma observação interessante, porque não existe a receita do bolo, né? Ninguém um dia, exatamente como você falou, chegou para mim e falou, Jorge, o que eu faço para me tornar MVP? Tipo, nós temos, é claro, um guideline, nós temos alguns modelos que você pode utilizar como referência caso você queira interagir, começar o seu trabalho em comunidade, mas que mais uma vez são puramente modelos, né? Se dentro ali não tiver aquele senso realmente de querer ajudar a comunidade, de fazer porque gosta e não porque está procurando um fim, né? Porque está procurando um reconhecimento, é gostoso ser reconhecido, mas é gostoso ser genuinamente reconhecido. Eu acho que isso principalmente é onde está a beleza de comunidade. E hoje seria muito egoísta da gente, seria uma visão muito míope achar que nós estamos sozinhos nesse bolo, né? A comunidade, ela está crescendo para diversos lados. Nós temos comunidade open source se espalhando, nós temos diversas outras empresas de tecnologia também desenvolvendo as suas pequenas comunidades dentro de cada espaço. Então, assim, isso não é nenhum convite para falar, fale de Microsoft, fale daquilo que te convince, né? Aquilo que te faz bem, aquilo que você conhece bem, aquilo que você vai ser reconhecido, porque não dá para a gente dissociar também o conhecimento do compartilhamento, né? Você deve compartilhar aquilo que você sabe bem, aquilo que você reconhece bem, porque como você falou, um dia, passado um ano, alguém voltou e falou assim, você mudou a minha vida. Imagina se você tivesse compartilhado alguma coisa errada. Você também teria mudado a vida dessa pessoa, né? Talvez não de uma forma tão positiva. Então, eu acho que todos esses são esses pilares que movem o programa a sempre buscar as pessoas corretas na comunidade, as pessoas que são genuinamente contribuidoras de tecnologia, de comunidade, de conhecimento, porque são essas pessoas que a gente quer dentro do programa. É uma coisa bacana, né? Quando você falou que não tem a receita do bolo, né? Não tem aquela fórmula do sucesso, né?
ou a fórmula do lançamento do MVP, né? Como a galera hoje em dia, todo mundo faz fórmula de lançamento para vender de tudo, né? E você não vai lá botar seu e-mail num canto e vai receber um livro, um e-book que vai... Outra coisa que é interessante, que eu acho que é bacana falar, Fernanda, é que em nenhum momento, né, e muita gente às vezes me questiona isso, né, e diz assim, porque aí você não pode mais falar de absolutamente nada, você está vedado, você agora é um escravo da Microsoft e tal. E eu vou falar isso abertamente, já falei isso inclusive em outros podcasts e falo isso abertamente em uma série de locais. Não existe isso, né? É assim, você não está entrando numa seita secreta onde você é obrigado a fazer aquilo, né, e não pode falar mais nada para ninguém e tudo mais. Não é bem assim, né? A gente fala de IoT, por exemplo, tem uma série de apresentações que eu faço que às vezes eu trago a temática de Microsoft, onde Microsoft encaixa extremamente bem, né? Hoje mesmo a gente estava fazendo um workshop aqui onde eu citei outros players de mercado e aí você chega num ponto e você diz assim, olha, nesse quesito aqui, Microsoft é excelente, no outro quesito, o outro player é muito bom, né? Não tem por que você ter aquela visão de, poxa, eu vou ter que destruir o outro para conseguir ser um cara que é reconhecidamente tatuado como Microsoft no peito e tal, não sei o quê. Não, né? Então, isso é uma coisa interessante que muita gente chega e diz assim, mas e aí, eu fui fazer uma vez uma apresentação lá em Brasília, né? A gente estava até falando antes. Aí o cara chegou e disse assim, e eu estava na porta e esse menino não me conhecia, né? Aí ele disse assim, e aí, veio para a apresentação? Eu disse, vim. Vai vir 2 escravos da Microsoft aí, é o Jorge e o Jucinei. Eu disse, é? Eu disse, pô, que legal, cara. Não, mas os caras não são escravos da Microsoft não, porra. Não, são sim, porque eles só falam de Microsoft. Eu disse, não, você tá enganado, você já viu o currículo do cara? Ele, não, é porque o cara, ele é MVP, aí ele tem que falar só de Microsoft. Eu disse, nossa, mas que engano, cara, acho que você não viu, você não escuta nenhum podcast do cara. Ele, não, é porque não sei o quê. Eu disse, não, mas tô falando em causa própria, porque eu sou o gordo que vai falar, né? O outro eu Jucinei. Então, assim, aí o cara ficou sem graça. Disse, não, é porque a visão... Eu disse, mas não é uma visão muito, muito tosca, antiga ainda, né? Eu acho que essa guerra de, cara, eu programo em C#, então não posso falar que outra coisa é boa. Acho que isso aí acabou na década de 90, né? Se não acabou, se você continua nessa guerra, né? Aí, até virando aqui pro vídeo, se você não continua nessa guerra, pare. Você está estragando sua carreira, porque hoje em dia o negócio é realmente você estar polivalente numa série de coisas, especialista numa, né? É isso aí que tem que trazer um pouco. Como é que funciona? Quais são as vantagens? Assim, eu posso listar depois algumas que eu acho muito legal, né? De ter o MVP dentro aqui da vida da gente, né? Mas o que o cara ganha, Fernanda, quando ele recebe o prêmio? Boa. Eu só gostaria de deixar complementar um pouquinho do que você falou antes, né? Hoje a Microsoft ela busca exatamente as pessoas que não estão somente falando de Microsoft, né? Então não dá para ser parcial. Hoje um profissional ele não tem que ser parcial. Você deve ter a sua paixão, putz, eu sou realmente apaixonado nessa linguagem e vai ser a sua paixão do coração, mas é importante você abrir o seu espectro e conhecer o mercado um pouquinho mais, porque senão você fica isolado, você fica sozinho, né? Então, e hoje, nesse mundo de growth mindset, de coisas correndo tão rápido, se você realmente não correr no ritmo, você fica para trás, né? Eu acho que o prêmio... Acho não, eu tenho certeza. O prêmio ele é um prêmio de benefícios intangíveis, principalmente, né? O reconhecimento ele abre portas, né? Positivamente dentro da comunidade, positivamente dentro da sua empresa. Se você quer projetar a sua carreira socialmente, utilizando os diversos canais que você tem hoje socialmente, você tem como usar essa máquina por trás e fazer um bom uso disso. Então eu acho que intangivelmente você ganha essa série de coisas que se você fizer um bom uso, é claro que como todo benefício ele traz uma grande responsabilidade por trás, porque pessoas vão estar ouvindo mais o que você está falando, pessoas vão estar acompanhando mais o que você está falando, então assim, toda uma conduta, todo um trabalho que você faz, ele é intangível. Você ouvir uma pessoa depois falando pra você, putz, você mudou minha vida, você é um MVP, você me ajudou, cara, isso pra mim é pra ganhar o dia, né? Se a gente falar em benefícios tangíveis, né, o prêmio Microsoft ele traz uma série de benefícios
relativos à suíte de produtos Microsoft para você fazer testes. Nós temos uma gama de produtos de parceiros que querem cada vez mais pular dentro da Microsoft para ajudar e para beneficiar os MVPs. Nós temos uma gama de softwares que são disponibilizados gratuitamente, treinamentos internacionais como Pluralsight, sites, o Camtasia promove também a licença para que você faça o melhor uso da edição dos seus vídeos. Enfim, a gente tem uma série de valores tangíveis que você consegue atingir através do programa. E principalmente eu acho que o network que esse projeto traz é algo surreal, né? Nós temos o evento anual também, que é o evento que acontece na Corp uma vez por ano, né? O evento anual. E nesse evento a gente tem a possibilidade de trazer pessoas do mundo inteiro para uma semana de imersão junto com os times de produto da Microsoft. E lá não se discute somente Microsoft, né? Você já teve a oportunidade de ir para lá, sabe que lá você se discute de tudo, conhece pessoas que conhecem de tudo, é um conhecimento, é uma ebulição de conhecimento dentro da sua cabeça. E anualmente nós temos também, em cada região do país, do mundo, porque esse programa é um programa global, nós temos os Open Days locais, que agora nós somos chamados de Community Connection. Então é a oportunidade que você tem de interagir com MVPs, interagir com ex-MVPs, interagir com a Microsoft, interagir com os times locais para fazer o seu network cada vez mais forte. Então, só tem a ganhar, são só benefícios, né? Nós estamos olhando exatamente para que essa pessoa se torne uma pessoa melhor, profissionalmente, como pessoa, através de relacionamento com a Microsoft, como conseguir fazer o melhor uso disso tudo. Então, é uma série de benefícios. Eu posso citar aqui o exemplo próprio, né? Quando eu recebi o e-mail, né? Você recebe um e-mail e quando eu recebi esse e-mail eu estava dentro do QCon e eu ia começar um workshop de tarde, né? E foi assim, a gente recebeu o e-mail, era meio-dia e pouco, né? E aí eu olhei aquilo e disse assim, puta, e aí? Aí você fica meio bêbado e diz assim, puta, que legal, né? Ganhei, recebi, fui reconhecido. Aí rapidamente, assim, não sei se é um negócio meu, porque eu também tenho uma crítica muito pesada, né? Quando eu vou para dentro de uma apresentação e tudo mais. Aí eu fiz uma crítica, a primeira coisa foi botar o logo do programa na apresentação pessoal, né? Porque eu acho que é mais uma credencial sua para dizer assim, olha, eu tenho um prêmio dizendo que eu sou reconhecido por eu estar contribuindo, né, com uma comunidade. Então, é mais um argumento para eu estar contente em estar aqui transferindo conhecimento para você, que é uma coisa que sempre foi uma paixão minha. Eu venho de treinamento desde 99, então assim, já sou MCT há vários anos, né, participo ativamente aí junto com o pessoal de MCT e tudo mais. Agora, para mim foi um negócio que trouxe muito mais responsabilidade na fala, porque foi aquilo que eu disse assim, poxa, mas aí eu recebo essa premiação e eu vou conversar com um monte de gente aqui agora para falar, e coincidentemente o workshop era de IoT e eu ia fazer um exemplo, ia demonstrar um exemplo com o IoT Hub. E foi um negócio que foi assim, foi no período da tarde, o workshop era no período da tarde, eu recebi o negócio ao meio-dia. Aí eu disse, puxa, que legal, Aí eu já entrei na sala, não com aquela empáfia, né, de você dizer assim, que eu sou isso, sou aquilo outro, mas não, acho que mudou para um formato de que, poxa, já que eu sou isso, eu tenho que apresentar um negócio com muito mais paixão, com muito mais, não veneração pelo produto, mas com muito mais conhecimento pelo produto. Eu tenho que demonstrar muito melhor o meu conhecimento, porque eu tenho muito mais responsabilidade, né? E outra coisa que mudou bastante, networking, como a Fernanda falou, não é bom, ele é sensacional. Eu estava gravando ontem uma entrevista ali para o Sebrae, e o rapaz me fez uma pergunta que ele disse assim, o que na sua visão é fundamental para uma empresa? Relacionamentos. Se você não tem relacionamento, sua empresa é fadada ao insucesso. Você pode ser excelente, cara. Você pode ser muito bom. Mas se você trata mal o cara, se você teve um passado infeliz aí, de mentira, de uma série de coisas, isso vai vir à tona, porque isso vem no relacionamento. Não adianta, você não consegue criar uma rede de relacionamento mentindo, inventando, criando, né? Vai chegar um momento em que o castelo de carta vai cair. Não tem jeito, né? E essa ideia do relacionamento não é só você conhecer outros que foram também premiados.
Mas é você conhecer, às vezes, pessoas do time do produto que você está trabalhando, que você trabalha. Isso é uma oportunidade ímpar, né? E que vai, com certeza, aumentar aí o seu nível, né, dentro da sua carreira. Não tem como você evoluir depois de você entrar num programa como esse. A não ser que você queira, naturalmente, né? Mas é um tiro no pé. Porque, pô, você tem um acesso a... Exatamente. E você chega num ponto e você diz assim, cara, agora eu tenho acesso a isso, agora eu tenho mais informação. Agora eu tenho na minha lista de contatos aqui pessoas que conseguem responder. Hoje eu tenho coisas sensacionais, por exemplo, eu consigo tirar uma dúvida. Naturalmente você não vai explorar o colega, né, de ficar naquela consultoria gratuita, né? É o amigo médico que você liga pro cara 2 horas da manhã e diz assim, fulano, porque eu tô me sentindo meio mal, você não leva a mal e tal, não sei o quê. Um negócio esquisito e tal. Não é isso. Mas você tem acesso às pessoas que estão dentro do programa como você, que são líderes ali, que são exponenciais naquele software específico, naquela tecnologia específica, né? É importante dizer que também estão aprendendo, como você, né? Ninguém domina a verdade absoluta ou sabe de tudo, então tá tudo bem. Não tem. Eu acho que esse é o primeiro crescimento, né? Um crescimento importantíssimo, né? A pessoa que eu acho que recebeu uma premiação dessa e colocar isso à frente da vida, eu acho que está errado, né? Assim, posso... e aí eu falo por mim, né? Eu tiro a Fernanda fora, mas eu falo por mim, tá errado, não pode, né? É uma coisa que, cara, é um negócio que realmente muda a sua forma como vê. Outra coisa interessantíssima, para quem curte como eu, né? Ano passado eu perdi a conta de quantas vezes a gente foi para dentro de universidade sem ganhar absolutamente nada, né? Sem ter nenhum ganho financeiro, né? E tirando dinheiro do bolso. Tirando dinheiro do bolso, porque você tem que tirar dinheiro do bolso, né? Você tem gasolina, tem estacionamento, tem não sei o quê, tem seu tempo, às vezes tem uma passagem de avião, né? Então, assim, eu perdi a conta de quantas vezes a gente foi. Mas eu posso falar uma coisa para você que está ouvindo a gente. Depois de chegar e dizer assim, olha, é porque quem está indo dar uma palestra é uma pessoa que recebeu a premiação de MVP e que já está há tanto tempo... E olha que eu já estou velho nisso, né? A gente já está com uma certa bagagem aí, há muito tempo a gente está dentro desse nível, né? Não vou dizer para você que foi assim, agora tudo mudou porque eu sou MVP e tal. Não é. Mas que ajuda, né? E ajuda, e o legal que ajuda é que é o seguinte, ajuda e eu gosto do negócio. Então acaba sendo muito mais prazeroso do que era antes, porque você tem um feedback muito mais positivo, né? Às vezes abre a porta, é o que eu costumo falar da certificação, né? É assim, a certificação vai garantir sua contratação? Não, mas vai mudar o seu currículo de pilha, né? E aquela pilha do lado, às vezes ela tem menos currículo e vai ser analisado antes, né? Então assim, ele pode te ajudar, né? Então é um negócio que também te dá esse facilitador, né? Eu acho que essa é uma boa analogia que você falou, né? Eu estou na pilha menor, eu tenho mais facilidade de acesso, eu tenho uma visibilidade muito maior, então tem que fazer o bom uso disso, com certeza, né? E falando até um pouco de certificação, né? Pessoal, MVP não é um certificado, MVP não é uma prova, MVP não é uma... Eu preciso pagar, eu preciso ser um profissional de tecnologia com 40 anos de profissão, experiência em trocentas mil tecnologias, e só assim eu serei apto a participar da avaliação para o prêmio, né? Se você olhar aqui em volta, eu aproveito esse tipo de evento para fazer esse relacionamento. Eu quero conhecer como é que as pessoas interagem, como é que as pessoas colaboram, como é que as pessoas te abordam, como é que elas te recebem, né? Eu dificilmente me identifico. Eu gosto de entender pessoas, eu gosto de falar com pessoas, né? Então, e eu vejo os mais diversos insights, do jeito que você falou, sabe? Eu vou colocar minha postura agora de uma forma diferente porque eu tenho MVP. Muito pelo contrário, acho que você tem que fazer uma postura bem mais do tipo, como é que eu posso ajudar mais? Eu já consegui, conquistei algo muito bacana, né? Como é que eu consigo ajudar mais? E eu fico admirada de ouvir, eu gosto de ouvir esse tipo de não testimonial, mas assim, eu não sei nem que palavra que a gente fala em português para isso, mas é importante a gente ouvir esse tipo de paixão, porque assim, esse é o reflexo que eu quero receber, né? Eu quero que hoje os mais de 4.000 premiados no mundo olhem e falem com essa mesma vibração, né? Tipo, eu faço porque eu gosto, eu tô aqui dedicando meu tempo,
Quantas vezes eu não gastei mais no meu bolso para fazer isso, mas eu fui porque para mim, pessoalmente, o reconhecimento era muito válido, era muito importante. O relacionamento tem um peso muito grande. E a Microsoft olha isso de perto. A Microsoft, ela sabe quem é o Jorge Maia. Quantas vezes você foi numa reunião, o cara falou assim, você que foi aquele cara que fez o projeto XPTO? Tipo assim, alguém tá te olhando, alguém tá te vendo. Então, seja através do meu papel aqui no Brasil como representante do programa na região, seja através de interações que você tem com times e ligações diretas com os times de produto, mas esse reconhecimento ele tá vivo, ele tá constante, ele é orgânico, ele tá o tempo todo acontecendo, né? E eu acho que isso que é bacana, é isso que move a máquina, né, Jorge? Eu acho que tem que ter mais gente fazendo e tem que ter mais gente participando, né? Eu gosto de sempre ser enfático no convidar as pessoas. E principalmente quando eu vou para dentro de faculdade, né, o pessoal de primeiro semestre e tudo mais, eu digo, cara, saia desta bolha, saia da faculdade, vá para dentro de um meetup, vá procurar algum encontro de comunidade, vá para dentro de uma campus party. Mas só tem gente lá que não sei o quê, vá até lá, vá, passe nas bancas, fale com as pessoas, olhe o que elas estão fazendo, você vai aprender. Não tem como você não aprender, né? O ecossistema é algo que traz você para uma visão diferente, né? É aquela coisa do cara entrar na faculdade. Quando ele entra na faculdade, ele tem uma passagem ali, né, do momento de vida dele. Por quê? Porque ele entrou naquele ambiente. Então, tem que ter essa ideia, né? E comunidade, eu acho que é uma pegada muito disso. De você chegar e dizer assim, olha, poxa, eu vou ajudar aqui, mas o cara tem que estar disposto a ser ajudado também, né? Quantas vezes eu já fui que os professores chamavam a gente e diziam assim, olha, Jorge, não dá para você vir aqui dar uma palestra sobre isso. Dá, professor, mas seus alunos querem assistir? Porque senão não adianta nada, né? Eu vou chegar aí, né? Vai estar no WhatsApp, vai estar no não sei o que, fazendo selfie, não sei o que lá, né? Eu tenho muita paixão por esse negócio de ensinar, por esse negócio de compartilhar, e é muito gratificante, né? Essas coisas quando o cara vem e fala com você. Recentemente eu tive em Recife, dentro de uma faculdade, né? E um grande amigo, o Ivaldir lá, que me convidou e disse assim, Jorge, tem uma meninada boa lá, cara, vamos falar de IoT, vamos mostrar o que é isso, porque esses meninos têm que saber e tal, não sei o quê. E a gente foi, Fernando, era um auditório que era assim, era um auditório gigantesco, cara, e tava lotado, né? Esses dias eu relembrei o case, porque eu fui atualizar meu blog, que estava totalmente desatualizado. Aí eu fui, aquela coisa de fim de ano e tal, aquelas promessas, né, que você faz na virada e tal. Aí eu fui olhar as fotos, aí eu me lembrei do episódio. Foi um episódio que foi assim, o negócio lotado já. Aí vem o Ivaldir e diz assim, escuta, dá pra trazer mais 2 turmas, que o pessoal tá super interessado. Eu disse, claro que dá, cara. Aí eles fizeram um RAR na sala e o negócio tipo duplicou de tamanho. Aí assim, eu fiquei parado quase uns 5 minutos que eu não tinha fala, não tinha voz naquilo. Aí eu olhei aquilo e disse, gente, quantas pessoas tem aqui? Aí eu disse, você não tem ideia. Aí você olha aquilo, aí você olha aquela montanha de gente, ninguém com um telefone celular, bicho. É de chorar, meu irmão, é de você olhar aquilo e dizer, meu Deus do céu, como eu queria que todo mundo tivesse o empenho, a vontade de aprender, de buscar, porque você sempre aprende. Por pior que seja a apresentação que você está assistindo, meu amigo, você vai aprender alguma coisa, até como não apresentar. Você falou agora que você esteve na região de Recife, e exatamente isso é um termômetro bacana pra gente quando eu preciso explorar outras regiões, né? Então, se a gente olhar a região norte, nordeste, o extremo sul, alguma parte da região central, a concentração é muito pequena, são poucas pessoas fazendo muito pouco ainda, né? Então, eu até deixo o convite para quem estiver nessas regiões e estiver desempenhando um trabalho legal, ou tiver com interesse de começar alguma coisa legal, que entre em contato comigo, que entre em contato com qualquer outro dos MVPs, que nós estamos extremamente dispostos a ajudar de alguma forma, tá? Seja através do envio de um palestrante que tem algo legal para compartilhar, seja através de um plano de trabalho onde a gente consiga movimentar uma comunidade, porque a região tem que crescer, nós temos que ajudar a crescer, né? Faz parte da nossa responsabilidade também olhar o que está acontecendo no todo. Não dá para concentrar as atividades. Poxa, São Paulo é uma célula muito grande, tudo acontece em São Paulo. Tá, mas então vamos fazer um trabalho de dentro para fora, né? Não vamos deixa São Paulo de lado, deixa a região sudeste de lado. O que você pode fazer pela sua região? Como é que você consegue se destacar na sua região?
E eu já fui MVP, né? Então eu já tive do outro lado também. Eu trabalhava muito com a região de Minas Gerais, interior de Minas, cidade de Alfenas. E eu não esqueço também eventos muito importantes que passaram pela minha vida. Num deles, o reitor da faculdade estava esperando com banda na porta os palestrantes chegarem. Então... Você chorava, né? Chorava imediatamente. Então, assim, você vê assim, cara, é muito importante o que você está fazendo, entendeu? Você está realmente ajudando muito, tem gente que está realmente muito te esperando, né? Não tem isso acontecendo. E foi de uma honra tão grande a gente olhar e falar assim, poxa, lá em São Paulo a gente está fazendo evento, o cara podia ter no celular, não tá nem prestando atenção. Chega aqui o reitor, todo mundo sentado esperando, e o reitor com tapete vermelho, com banda, que dedicou o sábado dele para estar lá para conversar com a gente. Poxa, cara, isso daí não tem preço. Agora eu vou entrevistar o entrevistador. Se você pudesse dar uma dica para quem está começando, o que você falaria? Começando especificamente como? Assim, onde eu começo com comunidade? Primeiro você tem que gostar de fazer. Primeiro você tem que gostar de transferir conhecimento. Segunda coisa, gostando do negócio, eu quero fazer, né? Engole a vergonha de lado, porque... e o orgulho também, né? Porque é muito triste. Eu comecei a gravar o Jorge Cast em 2015, se não me engano, né? E eu botei na minha cabeça o seguinte, eu vou gravar um episódio por dia. E dane-se, pode acontecer o que quiser, não interessa, eu vou gravar um episódio por dia. Gravei o primeiro episódio, deu uma visualização ou duas. Eu disse, pô, sacanagem, né? Eu disse, pô, sujeira, né? Aí gravei o segundo, gravei o terceiro, gravei o quarto, continuou. Lixo. Acabou que eu olhava aquilo lá e dizia, meu Deus do céu, isso aqui é sem noção. Aí eu disse, não, mas é por uma causa maior. Porque eu curto fazer a parada e eu acho que vai ter gente que vai aproveitar isso aqui. E eu comecei a fazer. E a pegada do podcast é ser agnóstico a marcas, eu realmente não defendo, né? Quem ouve, quem já viu os outros episódios, a gente fala o que é bom, fala o que é ruim, não tem esse negócio, né? E eu acho que esse é um troço legal. E aí eu comecei a fazer. Comecei a fazer. Eu acho que a prática leva você a melhorar, né? Longe de mim achar que está perfeito o programa, não está. Né? Até pela falta de mais programas, né, mensais e tudo mais. Mas eu acho que você tem que... Primeira coisa, começar a fazer. Comece a fazer. É como startup, é como empresa, é como tudo, né? É você chegar e dizer assim, cara, como é que eu começo a fazer? Né? É o cara que tem a mega ideia e diz assim, eu tenho uma mega ideia, mas eu não vou conseguir fazer isso. Aí você dorme com aquilo e diz assim, mas eu não vou conseguir. É a mesma coisa de escrever um post. Escreve um negócio simples. Escreve o que você está fazendo. Olha, para você ter uma ideia, a gente escreveu um post, Fernando, uma vez, no Crazy Tech Guys, há muito tempo atrás. A gente estava com um problema num componente, né? E esse componente tinha que instalar um driver, e o driver funcionava direito no Windows, mas não funcionava no Mac. E eu usava Mac já na época. Aí eu disse, cara... Não é possível, velho. Não pode um negócio desse, cara. Isso é um absurdo. O negócio era só em chinês. Mas quer saber? Eu vou botar esse negócio aqui, cara. O que a gente fez? Aí eu peguei, copiei, colei. Até hoje eu tenho visualização todo santo dia nesse post. Ou seja, simples, não tem texto rebuscado, não teve trabalho de pesquisa absurdo, mas é o quê? É o seu dia a dia, é o seu problema, meu amigo. O problema que você tem é o mesmo que eu tenho, é o mesmo que o outro camarada tem, né? A gente aqui antes de gravar, tava com o pessoal conversando, e o pessoal disse assim, que software que você usa? É isso a ideia de compartilhar. Olha, o software que eu uso para gravar é esse, o microfone é esse daqui, o não sei o que é esse daqui, não sei o que lá. E a Fernanda já deu a ideia e disse assim, pô, por que você não grava um vídeo desse troço? Né? Grava um vídeo disso, porque tem mais gente que quer ouvir, que tem mais gente que não sabe fazer o negócio, né? Pô, como é que a gente está gravando aqui hoje? Né? E às vezes as pessoas gostam do seguinte, só nega essa informação aqui para depois fazer um negócio maior, para não sei o quê. Cara, esquece isso. É assim, quer entrar na comunidade, eu acho que o primeiro passo, né? Engole o orgulho, porque você vai passar por uns maus bocados. Depois, tem que treinar o negócio, né? Tem gente que consegue não ter timidez, que consegue chegar na frente e falar, né? É o meu caso. Ou seja, eu consigo chegar e falar sobre qualquer tema que eu domine naturalmente, né? Eu não entro mais em roubadas do tipo Jorge, vai lá e fala sobre não sei o quê, né? Fala sobre
Moda, vamos discutir sobre a moda do momento. Não, aí eu já não vou mais, né? Como é que funciona o processo de indicação, Fernanda, para a pessoa receber o prêmio? Excelente pergunta. O processo de indicação ele se dá de duas formas, né? Se você é um profissional, se você é um líder de comunidade que tem convicção, fala, eu acho que eu já tenho contribuição suficiente para ajudar o programa, você pode entrar através do site e fazer uma autonomeação. Você também pode pedir para que um amigo, ou outra pessoa que conheça do seu trabalho, faça uma recomendação através do site, né? Então o processo ele é muito simples, é um formulário onde você cria um profile no nosso site. Esse profile ele é um profile orgânico, né? O que eu quero dizer com isso? Nós temos atualmente um ciclo mensal de entrada de MVPs no programa. Então esse processo ele é um processo vivo. A todo momento eu estou avaliando novos entrantes para o programa. Então, se você não entrou no mês, você pode continuar alimentando aquele profile com informações cada vez mais sobre as suas contribuições, né? Então, você pode entrar através de uma nomeação própria, autonomeação, ou através de uma indicação feita por outro MVP, por alguém na Microsoft, por alguém que conhece bastante o seu trabalho e pode te ajudar. Então, o importante é sempre, na iminência de acontecer esse tipo de evento, né, de uma nomeação, de uma indicação, que você seja o mais claro possível na entrada das suas contribuições, né? Então, se você tem GitHub, se você tem site, se você tem blog, seja lá qual for o tipo de canal que você utiliza para fazer as suas contribuições, é importante que você também seja bem objetivo na hora de fazer a aplicação no formulário, né? Porque na medida do possível eu sempre gosto de conhecer eu sempre procuro conhecer as pessoas pessoalmente, né? Mas o Brasil é muito grande, eu não tenho como estar em todos os lugares, então ofereço o máximo de informação que me permita entender bastante do seu trabalho, né? Conhecer o impacto que você está causando na comunidade, na sua região, através das suas redes sociais, num grupo online. Eu preciso de informações que me permitam fazer essa análise, né? Então, a nomeação ela pode ser feita a todo momento, né? Não existe, que dia que eu posso, que dia que eu não posso. Outro mito também muito grande em relação à nomeação, tem espaço para todo mundo? Existe um limite, existe um cap? Tipo, se eu sou um cara de Visual Studio, se eu sou um cara desenvolvedor de Node.js, eu posso entrar no programa? Tipo, pode, a decisão ela está acontecendo a todo momento, né? Então, o passo zero é que você se nomeie, se apresente. Tá? E principalmente que você esteja presente nesse meio, né? Que você trabalhe pela comunidade, né? Participando, né? Estando ali no dia a dia, né? O Brasil tem eventos sensacionais, né? de tecnologia. Esse aqui é um deles, né? Você tem o TDC lá da Yara, do Sanger, né? Você tem QCon, você tem vários regionais aí que rolam, né? No Sul. Cara, tem muito meetup. Se você entrar no meetup.com e baixar aquela app, eu acho que todo dia da semana você consegue um meetup, né? Então, assim, comece a participar disso. Se você gosta, se você quer ter essa pegada, entre nesse mundo, né? Comece a entrar nessa girada aí que você vai... E outra coisa, a pior coisa que pode acontecer é você aprender mais coisas e melhorar a sua carreira. Então, assim, eu acho que é um motivo bom, né, para a pessoa entrar. É um problema bom para administrar, né? E eu vou aproveitar e deixar um convite. Acho que esse podcast vai ser publicado aqui em breve. Então, se você estiver aqui na Campus Party e quiser conhecer mais sobre o programa, eu vou deixar esse material com o Jorge. E aqui você tem todas as informações que você precisa para entender um pouquinho sobre o programa, para entender como é que funciona a nomeação, para entender onde estão os nossos canais sociais, o que a gente está fazendo. Então, não fique tímido, vem aqui buscar o seu papelzinho, o seu formulário, o seu folder para conhecer mais sobre o programa, tá? Quem estiver fora, vamos deixar também um link, né? Isso, é isso que eu ia falar. A gente deixa editado aí depois também o link com o site, os principais canais da Microsoft. Mas já para adiantar, mvp.microsoft.com. Super simples, mvp.microsoft.com. Lá você tem todas as informações, indicação, aquelas dicas que a gente sempre pergunta, né? Tipo, o que eu preciso? Lá você tem uma descrição através daqueles pequenos papéis de referência que a gente colocou no site para você entender mais como funciona. E você também tem o formulário de indicação. Lá você vai criar o seu perfil, você vai continuar alimentando essas informações e isso vai permitir com que eu tenha acesso ao seu conhecimento e ao que você está fazendo na comunidade. Uma coisa, Fernanda, que uma vez um rapaz me perguntou foi o seguinte: eu preciso falar inglês fluente, assim, aquele
puta, eu preciso estar contribuindo e falando sobre tudo em inglês para estar participando do programa? Esse é um mito também, vamos derrubar esse mito aqui também. Não é necessário, né? O seu público está aqui, você está falando em português aqui. Evidentemente você vai receber muita informação em inglês, porque afinal de contas os times estão trabalhando lá nos Estados Unidos, estão utilizando o idioma como um idioma oficial para comunicação cross-team, mas não é obrigatório, não é mandatório. Você pode utilizar na necessidade de uma tradução automática, qualquer translator pede ajuda, pode pedir ajuda para mim, para os colegas que têm facilidade com o idioma, então assim, não há nenhuma restrição quanto ao idioma que você deve falar. Até porque a gente está no Brasil, né? E o interesse é que seja falado para a comunidade brasileira. Então, não é aquele, eu vou começar agora a falar um monte de coisa, vou escrever meu blog em inglês para fazer isso, para fazer aquilo. Cara, às vezes você tem um público muito mais cativo aqui dentro, porque é sua língua, é sua primeira língua, ou seja, vai ser muito mais complicado, né, de você fazer numa segunda língua. E outro ponto importante, né? Eu preciso só falar conteúdo super avançado para ser um MVP? Pense na sua audiência, né? Tem gente que ainda não sabe como instalar um produto. Tem gente que ainda nunca viu, nunca teve contato com uma tecnologia e precisa começar do zero. Então, assim, é importante que nossa comunidade, ela atenda do 0 ao 100, do 100 ao 400 e assim sucessivamente, porque você tem que criar sua audiência. Se você tem facilidade em falar para uma audiência que está iniciando as atividades, que está começando o trabalho em comunidade, o trabalho profissional de desenvolvimento, de infraestrutura, seja lá qual for, ele tem que começar de alguma forma. Então assim, não tem só por que eu falar coisas extremamente avançadas e excluir essa pessoa que nunca sequer abriu uma console do Azure, não sabe nem como é que funciona. Então, não se apegue a isso. Uma coisa importante quando se fala disso uma vez um colega me deu um puxão de orelha, né, que eu estava conversando com ele, ele disse assim, Jorge, para você esse negócio é tão normal, é tão cotidiano, que você acha que não precisa falar o começo da coisa. Eu não sou dessa área, ou seja, eu estou entrando agora nisso, né, e às vezes para o cara que está entrando agora, a pessoa que tem a visão avançada é muito interessante, mas ele precisava ter um 0 a 100, entendeu? E aquele 0 a 100 é você, como é que eu entro? Como é que eu faço, né? É o how to. Hoje de manhã, aqui na apresentação, o pessoal me disse assim, por que você não faz um passo a passo de MQTT? Eu disse, poxa, mas isso é tão simples, tá? Tem tanto material na rede, né? Aí o cara disse assim, tem, mas não tem da forma como você explicou. Usando dessa forma, conectando no Azure, fazendo isso, fazendo aquilo, até a informação chegar lá na análise, né? Então, por que não publicar um material desse? Às vezes é um negócio que a gente se pega e diz assim, isso aí ninguém vai ver, isso aí não é importante, isso aí é muito lixão, não vou fazer isso não. Aí passa 3 meses planejando aquele post de blog magnífico que você não vai escrever. Você passou 3 meses planejando, vão ser mais 4 de pesquisa. 4 de pesquisa, né? E é exatamente isso, assim, tem gente que está esperando o como começar, né? É importante você ter um trabalho de um estudo para preparar o seu material, eu acho que isso é bem válido, mas às vezes o beabá também está faltando. E hoje eu digo, por conhecimento, as pessoas estão realmente muito preocupadas com o topo e estão esquecendo da base, né? E às vezes você pode fazer o seguinte, cara, se for uma ideia, né, que a gente está tendo aqui e de começar a quebrar as coisas. Assim, eu tenho uma ideia muito top de fazer uns vídeos disso. Ok, vamos dar o primeiro passo. Vamos fazer o primeiro vídeo. O primeiro vídeo é básico. A gente faz o segundo vídeo, terceiro vídeo, quarto vídeo. Aí a nego já tá dando audiência e já tá dando aquele feedback, já tá dizendo, isso é bom, isso é ruim, isso funciona, isso não funciona, né? E aí começa a andar. Você mesmo criticamente começa a olhar para trás e fala, puxa, deixei escapar um fio aqui, né? Poderia ter amarrado com um outro tema. Ou, putz, tinha uma referência muito bacana que eu podia ter citado. E aí você começa a amarrar as pontas. Eu acho que é importante você dar uma olhadinha para trás de vez em quando, para frente, para ir ajustando as coisas, né? Fernanda, eu acho que, assim, só te agradecer. Eu acho que essas são as dúvidas que a gente mais ouve, né? Quando vai para dentro de faculdade, quando vai para uma palestra, quando vai para dentro de um evento, o que é o MVP? Como é que funciona? Você é Deus, está no Olimpo, não está? Você é normal, não é? E eu acho que isso serve para desmistificar um pouco, né? Para tirar os fakes aí que o nego coloca, né? Aquelas coisas que só atrapalham, né? É o cara que às vezes não quer, ou o cara às vezes que não conseguiu e começa a falar mal e acha ruim, não sei o quê. E não é, o negócio é realmente muito bom.
mas é para quem gosta, para quem curte o troço, né? É um negócio para você continuar a sua jornada, não é algo que vai definir a sua jornada, né? É algo que vai te ajudar a continuar e a fazer algo que você curte, né? Algo que você gosta. Fernanda, muito obrigado. Acho que foi bacana, né? Claro que vai ter dúvida, vai ter muita coisa aí. O pessoal pode te mandar direto? Pode, deve. O canal direto para falar comigo, a gente tem um e-mail mvpbr de Brasil, mvpbr@microsoft.com. Tem também a página no Facebook, né, Fernanda Saraiva, ou a página do programa MVP Award. Qualquer um desses canais, você pode ter a sua pergunta atendida, né? E eu quero também encerrar agradecendo bastante ao convite, agradecer mais uma vez, agradecer a todo mundo que está assistindo. E uma mensagem final eu acho que é legal. Tem lugar para todo mundo no sol, sob o sol, sabe? Eu acho que se você... MVP escravo, MVP aquilo, cara, então... tem espaço para você em um outro lugar, talvez você tenha uma visão um pouco míope do que está acontecendo. Com certeza quem está aqui desse lado está realmente muito mais preocupado em ajudar, em fazer acontecer, do que ficar procurando algum tipo de rixa ou alguma coisa desse sentido. Então, as portas estão abertas para todo mundo, tá? Acho que é isso. Se você tá nessa, companheiro, vaza. Você tá doido, não vaza, né? Não dá. Bom, galera, convidar você para curtir a fanpage da gente, tá? O material, para quem está aqui na Campus Party, o material está aqui em cima da mesa, eu vou estar aqui todos os dias, né? Possivelmente até altas madrugadas, né? E estou aqui à disposição, tá? Muito obrigado pela sua audiência. Esse podcast, se você está ouvindo, tem vídeo dele, né? E aí você vai conseguir dar uma olhada no ambiente que está rolando aqui atrás, que é sensacional, né? Um monte de maluco, nego berrando, né? Aí passa um cara vestido de uma coisa, o outro vem com uma máscara, é um negócio, né, diferenciado, né? E que funciona extremamente bem, ou seja, é o caos, mas que funciona extremamente bem, né? É a ideia realmente de uma comunidade com alto arranjo, né? Exatamente, eu acho que são muitas personalidades, cada um fazendo aquilo que te agrada, todo mundo em harmonia, e eu acho que é o conceito da comunidade que a gente procura. Legal. E rola briga, mas daqui a pouco você tá se falando de novo, tá tudo bem, a gente briga com o cara aqui do lado que roubou a cadeira, o cara vem, devolve a cadeira, dá uma bala pra ele, distribui o negócio, tá tudo certo. Tudo certo. Beleza, galera? Muito obrigado pela sua audiência e vamos em frente para mais um episódio. Valeu!